Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando as histórias e também espero que vocês estejam animados para ouvir a história dessa semana. Por aqui tá tudo bem, a tia tá com saudade de vocês, espero que em breve tudo possa voltar ao normal, mas enquanto não volta a gente vai fazendo os cultinhos para não deixar vocês sem história. E para começar, nós vamos começar orando. Vamos lá? Senhor Deus e amado Pai, obrigado Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, obrigado porque temos a Tua palavra, Deus, que podemos aprender mais do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor possa estar abençoando esse tempo de cultinho, nos ajudando, ó Pai, me ajudando a contar a história, ó Deus, de uma forma que as crianças possam entender. E eu peço por elas, ó Deus, para que elas estejam entendendo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito também esteja agindo na vida delas, fazendo com que elas tenham entendimento para receber o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de suas vidas. Cuida delas, ó Pai, e nos abençoa. Isso eu venho pedir e agradecer no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então se vocês estão acompanhando os cultinhos passados, vocês sabem que a gente começou uma série de histórias que é sobre... Siga Jesus? Não, Siga Jesus era outra série. Que série nós estamos vendo, Valentina? Meu coração é tudo? Mas como que é o nome da série? O Livro sem palavras. livro, a Valentina ainda tá na outra série, mas é o livro sem palavras, né? São algumas, é um livro que não tem palavra nenhuma, né? Nós usamos algumas cores para contar uma história muito interessante da palavra de Deus que nos ajuda a entender algumas verdades que Deus quer que a gente saiba. Então, na primeira lição, nós aprendemos sobre a cor preta, né? Que no livro sem palavras, ela significa o pecado, né? Nós somos pecadores, todo dia nós pecamos, fazemos coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, né? E isso começou lá no começo do mundo, infelizmente, com Adão e Eva, né? Pela sua desobediência, eles trouxeram o pecado e o pecado contaminou todo mundo, todas as pessoas, até o bebezinho que um dia vai nascer, já vai nascer pecador, né? Quando ele começar a crescer, ele vai começar a fazer coisas erradas. E Deus não gosta do pecado, mas Deus nos ama. E por causa disso, lá mesmo quando Adão e Eva pecaram, ele fez uma promessa que um dia ele mandaria o Salvador perfeito, alguém que perdoaria os nossos pecados, né? E nós sabemos, né, que essa promessa já foi cumprida através de Jesus, né? Na semana passada a gente viu sobre a cor vermelho, que significa sangue, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, né? O sangue de Cristo, né? A Bíblia fala que ele purifica, que ele limpa o nosso pecado, né? Nós sabemos disso, que Jesus veio, Jesus morreu e tudo mais. E na lição da semana passada, no finalzinho, na última página da lição da semana passada, né, falando sobre o sangue de Jesus, nós terminamos com uma boa notícia, né, de que Jesus havia ressuscitado, né? Ressuscitar é ter vida novamente, né? Ele morreu sim, né? Foi muito triste, mas fazia parte do plano de Deus que ele morresse e derramasse o seu sangue. Isso mostrava purificação, né? Limpeza, sabe? E ele não ficou morto, ele ficou morto por apenas 3 dias. E logo depois desses 3 dias ele voltou a ter vida, né? E nós sabemos que hoje ele está no céu, preparando um lugar para todo aquele que crer. Então presta bem atenção nessa palavra hoje, crer. Mas antes da história nós vamos cantar alguns corinhos, né? Vamos cantar o corinho que fala do livro sem palavras, né? O meu coração era sujo. Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra
que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Amém, amém. Muito bem. E tem um outro corinho aqui que a tia separou, faz tempo que a gente não canta. É aquele corinho assim, há um caminho cheio de luz. Conhece, Valentina? Conhece? Então vamos lá. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Muito bem, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos para o céu se não for através de Jesus, através de crer nele. E na história de hoje, né, nós vamos falar sobre a cor branca. Olha aqui, né, tem uma cor branca maior aqui, ó. A cor branca. Deixa eu tirar aqui. Tem o vermelho ali por baixo. Mas hoje nós vamos ver sobre a cor... Olha! Vamos esconder aqui as cores que a gente já viu. Sobre a cor branca. Normalmente o branco significa o que, Valentina? O que você acha que o branco significa? Limpeza. Limpeza, né? Por isso que no corinho fala, meu coração azul, alvo. Alvo é branco, mas sabe aquele branco bem limpo? E é isso que Jesus faz. Todo aquele que crê em Jesus tem os seus pecados limpos, né? O nosso coração, né, de preto, né, por causa da sujeira do pecado, somente através de Jesus, quando nós recebemos Ele como Salvador, Cristo nos limpa, deixa o nosso coração limpo, purificado. E nós vamos ver um pouquinho disso na história de hoje. Então, como eu falei, né, na lição da semana passada, terminou com a ressurreição de Cristo, né? Lembra que algumas mulheres foram lá e quando elas chegaram, a pedra do túmulo tava para fora e tinha um anjo lá que falou que não, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E até então elas não tinham visto a Jesus, né? Jesus tinha aparecido a um grupo de pessoas, mas ainda não a elas. E na história... O que? Mas o anjo falou antes de abrir a pedra? Depois que abriu, ele abriu a pedra e a hora que elas chegaram lá, elas conversaram e o anjo falou, olha, ele não está aqui. Jesus já tinha ressuscitado e já tinha saído dali. E na lição de hoje a gente vai ver que depois que Jesus ressuscitou, né, as mulheres foram lá, Jesus não tinha sido visto ainda. Mas aconteceu que tinha certos discípulos também de Jesus, pessoas que o seguiam, que o conheciam, estavam caminhando por uma estrada. E de repente, Jesus se aproximou deles. Mas sabe, aqueles dois homens, né, aqueles dois amigos, não reconheceram que aquele homem que se aproximou era Jesus. E eles continuavam a conversar, eles estavam tristes por tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. E Jesus, né, aproximou perto deles e perguntou, o que vocês estão conversando? E eles falaram, olha, nós estamos conversando pelas coisas que aconteceram nesses últimos dias. E Jesus perguntou, quais coisas? E eles falaram, será que o Senhor é a única pessoa que não soube o que aconteceu? A Jesus, né? Ele era um homem diferente, ele era o Filho de Deus. Ele foi morto, né? As pessoas falaram mentiras sobre ele e ele infelizmente foi crucificado. Nós estávamos tristes, nós realmente acreditávamos que ele era o Filho de Deus, né? Que ele era o Salvador que Deus havia prometido. E nós também, a gente acreditava que ele ia ajudar
né, os judeus, né, numa situação difícil que eles estavam passando. Mas ele infelizmente morreu e já faz 3 dias que tudo isso aconteceu, né? Mas lembram-se que quem estava ali com eles era o próprio Jesus. E eles continuaram a caminhar e Jesus, né, começou a conversar com eles e disse: pois é, mas isso tudo tinha que acontecer, pois já estava escrito, né, por Deus, né, no Velho Testamento, e isso tinha que acontecer mesmo, né? Mas infelizmente as pessoas não, parece que esqueceram de todas as promessas de Deus, né? Esse Salvador tinha que morrer, mas ele também iria ressuscitar. E eles já estavam chegando, né, no lugar onde eles tinham que ir, e Jesus falou: então eu vou continuar o caminho. Mas eles disseram: não, fica com a gente, né? Já está ficando tarde e tudo mais. Então Jesus decidiu ficar com eles. E sabe, né, como é costume, né, sempre quando você vai na casa de alguém, o que eles servem pra gente? Uma comidinha, né? E naquele momento eles se assentaram para comer, né? E era um costume, né, como tem hoje, de comer pão. E a Bíblia fala que até então nada diferente, eles não perceberam nada de diferente, né? Mas aquele homem falava muito bem. E aconteceu que enquanto eles estavam, né, reunidos, né, conversando e tudo mais, quando Jesus partiu o pão, naquele momento parece que eles acordaram. Eles reconheceram que quem estava ali com eles era Jesus. Eles ficaram muito animados, mas Jesus desapareceu da presença deles. E eles muito animados, muito, né, estavam assim, puxa, era Jesus o tempo todo ali e nós não percebemos. Mas eles também perceberam que, eles falaram, né, depois, mas lembra que quando ele estava falando que tinha que acontecer tudo isso, né, nós sentimos assim o nosso coração realmente acreditar que aquilo era realmente verdade. E eles correram para Jerusalém, para onde, né, todos os discípulos de Jesus realmente estavam. E a hora que eles estavam lá, eles falaram: olha, nós nos encontramos com Jesus. E logo ainda quando eles estavam falando, o próprio Jesus apareceu ali para eles e disse: paz seja com vocês, né? Até então os discípulos não tinham visto a Jesus ainda, então eles estavam muito felizes, mas com um pouco de medo também. Parece que eles tinham esquecido que quando Jesus ainda estava vivo, ele disse que iria ressuscitar. E Jesus disse, né? Eu estou aqui, olha as minhas mãos, né? Jesus tinha as mãos feridas, né? Por causa dos pregos. E Jesus disse: olha as minhas mãos e veja que sou eu mesmo que estou convosco. E sabe, tinha um discípulo de Jesus chamado Tomé. Tomé é conhecido pelo discípulo duvidoso, sabe por quê? Né? Todos ficaram muito felizes e passado alguns dias, né? Os discípulos falaram: Tomé, nós vimos o Senhor vivo aqui. E Tomé falou: ah, não, eu só acredito nisso. Eu não estou acreditando nessa história de vocês, não. Eu só vou acreditar se eu ver Jesus. Senão, eu não vou acreditar, sabe? E daí, passado alguns dias, Jesus apareceu para Tomé e disse as mesmas coisas que ele disse. Olha as minhas mãos, toca, coloca o seu dedo nas minhas feridas e vê que sou eu mesmo. Sabe, naquele momento, Tomé se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele acreditou porque ele viu, mas muitas pessoas creram em Jesus sem ver. Eu também creio em Jesus. Eu não estava lá quando Jesus foi crucificado, nem quando ele ressuscitou. Mas eu acredito na verdade da palavra de Deus, que diz que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. E sabe, acreditar nisso, né? Acreditar na promessa de Deus, né? Que Ele
ressuscitaria a Jesus, e também a lembrança de que nós somos pecadores e que Cristo sofreu tudo o que sofreu por nossa causa, é a única forma de termos os nossos corações limpos. É crer, é acreditar. Não, tia, eu acredito. É uma coisa mais séria, né? Lembrar de verdade. Puxa, os meus pecados me separam de Deus, né? Mas Deus me ama, Deus não quer que eu fique separado dele. Puxa, mas Deus também mandou Jesus, né? Coisas tristes aconteceram com Jesus, né? Então, você crendo nisso, que você é pecador e que Jesus morreu para te dar vida, isso faz com que seu coração torne-se limpo. E não somente isso, a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus torna-se filho de Deus. Pensa que coisa maravilhosa! Nós nos tornamos filhos de Deus, mas todo aquele que crer, né? Muitas pessoas pensam, todo mundo vai para o céu porque Deus é muito bonzinho. Sim, Deus é muito bom, mas lembra que é somente através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Não tem nenhuma outra coisa que nos faz chegar ao céu, somente através de Jesus, somente crendo, né? Crendo nessa verdade, né? Que você é pecador, Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos vida, e vida eterna, não aqui na terra. Um dia nós vamos morrer, né? Por causa do pecado, né? Como muitas pessoas já morreram, mas a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus, além de se tornar filho de Deus, né? Ainda um dia vai poder ir morar lá no céu com Deus. Veja que coisa maravilhosa que Deus fez para nós. Isso é para todo mundo, né? Mas nem todo mundo quer. Opa, sai bicho. Nem todo mundo quer isso, né? Muitas pessoas sabem que precisam de Jesus, mas elas não querem. Elas falam, deixa para lá, deixa para depois. Mas nós precisamos aceitar Jesus o quanto antes. Quando a gente entender essas verdades, nós podemos pedir, orar e falar, Deus, perdoa-me, limpa o meu coração pelos meus pecados, né? Eu quero se tornar um filho seu, eu quero ser obediente, eu quero viver para te agradar. Então essa era a história que a tia tinha hoje, né? Tivemos um bicho aqui atrapalhando a nossa história, né? Mas ele já foi embora. Mas que você tenha aprendido, né? Cadê o livro sem palavras? Daqui para baixo. Nós somos pecadores, né? Isso é terrível, isso é certo. Mas Deus providenciou um meio de nós... Como é que a tia pode falar? Mas Deus providenciou uma forma para que nós pudéssemos estar perto de Deus novamente, porque o pecado nos separa de Deus. Deus mandou Jesus, derramou o seu precioso sangue, e todo aquele que crê pode se tornar filho de Deus. E a Bíblia também fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Isso é para sempre. A gente aceita Jesus só uma vez, né? Porque Jesus morreu só uma vez. Não precisa ficar aceitando Jesus todo o tempo. Mas quando você entender, que você aceite de verdade. Então, tenha o seu coração limpo, né? Crendo em Jesus como seu Salvador. E ninguém mais, né? Não podemos ir para o céu porque somos bonzinhos, porque somos estudiosos, somente através de Jesus. Nós vamos finalizar com uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que anima os nossos corações e que nos ensina tantas coisas, ó Deus, para a nossa vida. Eu peço ao Senhor que mais uma vez ajude as crianças a entender a Tua palavra, ó Deus, que todos tenham a oportunidade, Deus, de receber o Senhor Jesus, né, de entregar a sua vida ao Senhor, ó meu Deus, e amar o Senhor por toda a vida, ó Pai. Abençoa as nossas crianças, cuida delas, ó Deus, e tudo isso eu venho pedir e agradecer no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então por hoje é só, fiquem ligados no próximo cultinho, ainda tem
2 cores para a gente aprender. Então, mais uma verdade que Deus quer que vocês saibam, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Então, um beijo a todos, até mais! Tchau!